Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal, o Pod Parla, um podcast voltado para assuntos relacionados à saúde, esporte e educação. Eu aqui, Celso Adami, Celso _Adami nas redes sociais e meu parceiro... Aqui, Maurício Bizzi, nas redes sociais, @malbizzi. Isso, legal. Pessoal, é importante que todo mundo se inscreva no canal, ative as notificações para que a gente possa crescer, trazer mais gente, como os convidados de hoje, que são grandes amigos, parceiros. Então, é importante que o canal cresça e a gente consiga cada vez mais divulgar os assuntos que são relacionados com o que a gente fala aqui no nosso dia a dia. Antes de tudo, gostaríamos, então, de lembrar dos nossos parceiros, Digitaus, onde a tecnologia encontra a arte, um laboratório de prótese odontológica, né, Maurício? Digital, que já nasceu pensando em tecnologia. Isso, pessoal. Até hoje vamos falar um pouquinho de tecnologia, mas quem precisar de um laboratório de prótese com ênfase em próteses digitais, siga lá no pessoal da Digitaus. É isso aí. E, além disso, SCAL, na vanguarda da educação odontológica, uma escola voltada para dentistas, técnicos em próteses, estudantes de odontologia que queiram crescer, que queiram evoluir. Traz, então, na escola gente de todo o Brasil, gente até de fora do Brasil, que traz informações muito importantes, cursos fantásticos. Isso aí. Se alguém quiser, então, fala com quem lá, Maurício? Vai falar com a Daiane, sigam lá nas redes sociais. Agora tem curso já logo mais. Logo mais, é isso aí. E, pessoal, se alguém quiser colar com a gente aqui, a gente está aberto, entre nas nossas redes, mandem mensagens, directs, sinais de fumaça, qualquer coisa que precisar para a gente. É importante que vocês colhem aqui a sua marca para a gente poder divulgar, como as nossas empresas que são parceiras hoje. Isso aí. Vamos lá, pessoal. Certo, pessoal. Hoje, então, a gente trouxe 2 convidados, dose dupla hoje, então, de grandes amigos, né, parceiros. Nós somos dentistas, então, como você sabe, a gente trabalha com a parte de tecnologia, com a parte de radiologia, que é o que a gente vai falar. Diagnóstico, enfim. E eu queria apresentar, então, hoje quem são os nossos convidados, que seria a doutora Daniela Manfro e o doutor Eduardo Nezelo Barp, que são sócios, diretores da Estúdio Raio-X, um laboratório de radiologia odontológica, né, Maurício? Digital. Isso aí. Sejam bem-vindos ao Pod Parla. Muito obrigada. Valeu. Então, estamos muito felizes porque vocês estão aqui hoje para a gente ter uma conversa. Conte para a gente uma coisa, como que começou a empresa de vocês, a Estúdio Raio-X? Como que ela começou? Conta para nós um pouquinho sobre isso. Vai lá. Então, eu sou a Daniela Manfro, eu sou cirurgiã dentista, como o Celso comentou, eu sou especialista primeiramente em ortodontia e depois em radiologia. E, nesse momento, na verdade, a especialização de radiologia ela veio depois da ideia de ter a clínica, né? Então, eu trabalhava numa clínica familiar, com dentistas de diversas especialidades, e a gente tinha uma necessidade, a gente sentia falta de uma clínica com equipamentos mais modernos, uma clínica que tivesse um ambiente acolhedor, uma proximidade com o radiologista. A gente sentia essa falta de ter uma radiologia que fosse a extensão do consultório. Foi nesse momento que eu disse, opa, esse já tem ali a gente está sentindo falta dessa empresa, né? Desse tipo de serviço. Foi aí que surgiu a ideia. Então, eu disse, então eu vou sair da parte de ortodontia e vou fazer a especialização em radiologia para depois montar a clínica. Legal. E daí, quando que o doutor Eduardo apareceu nessa história, né? Porque eu sei que vocês hoje são parceiros, né? A radiologia está crescendo cada vez mais. E como que começou essa história? Então, eu vou precisar de alguém, um parceiro, um investidor, um colega que nos ajude então, no nosso dia a dia. Como é que ele apareceu? E conta aí para nós. Isso, então foi exatamente dessa forma. Eu conciliava, né? O início não foi, né? Como todo início de empresa não foi fácil, né? Então eu ainda conciliava alguns atendimentos clínicos e alguns períodos na radiologia, mas era aquela espera de um paciente, né? Aquele começo, e eu disse, bom, mas também não posso deixar essa clínica fechada. Daí, com 1 mês de funcionamento, eu chamei ele e falei, Eduardo, eu preciso que alguém cubra as minhas ausências, né? Legal. Então, topa, né? Topa encarar isso aí? Ele falou, não, vamos lá. E o Eduardo, ele começou atendendo também como dentista. Como é que foi a tua história nisso aí? Isso aí. Então, primeiramente, agradecer o convite de vocês legal. aí, né?
Fui aluno de vocês desde da graduação. Hoje, trabalhando juntos, já somos amigos. Acredito que esse vínculo é muito importante, né, para o nosso dia a dia. E hoje estamos aí prestigiando vocês no Pod Parla. Legal, Né? obrigado. Espero que seja interessante para todos que estão nos ouvindo, nos escutando. Né? Então, eu sou cirurgião dentista também, me formado há 8 anos. Né? Sou especialista em endodontia primeiro. Né? Saí da faculdade fazendo essa área de tratamento de canal. E aí, logo que comecei a trabalhar em alguns consultórios de freelancer, né, levava meus equipamentos, enfim, aí a Daniela me chamou, tem esse projeto aqui, está engatinhando, né, tinha um mês de que estava funcionando, enfim, a clínica. E aí, da mesma forma que ela comentou, né, eu ficava um turno ali, outro turno eu ia para um consultório, enfim, né, daí começamos a fazer as visitas, né, começando a entender a demanda dos dentistas, né, a gente sempre teve esse pilar aí de ser um parceiro próximo do cirurgião dentista, né, como ela comentou que a gente tinha essa percepção dessa necessidade de o radiologista ser um parceiro, assim como um laboratório também né, que a gente sabe que um ajuda o outro para o seu dia a dia, né, rolar de uma forma efetiva e eficiente, né, então a gente começou a engatinhar nesse caminho aí, estamos aí até hoje, 8 anos já. 8 anos, laboratório. E aí, claro, né, subsequente, a radiologia começou a tomar nosso tempo, né, nós torcia para vir 10 pacientes na semana, e assim foi indo numa forma muito orgânica e natural, né, com nossos relacionamentos, visitas, enfim, né, um trabalho bem dedicado, enfim, graças a Deus, hoje já temos uma estrutura bem grande e a gente acha que está no caminho certo. E o tempo hoje todo dedicado, então, para a empresa. Full time, né? Sem atendimento de direto. pacientes mais. Não. Acho que essa conciliação assim de atendimento clínico acabou não durando nem 6 meses, foi né? bem rápido. Porque a gente viu que precisava de uma dedicação muito grande. No início, né, tinha eu e uma funcionária. Então, atendia o paciente, laudava, fazia etiqueta, fazia traçado cefalométrico, imprimia exame e, às vezes, até fazia entrega no consultório. Então, era o serviço... Batia o escanteio, cabeceava. All in one, né? É isso aí, que nem aquele filme do Pelé, que ele bateu o escanteio e cabeceava. Eu acho que é mais ou menos assim no começo. Mas talvez é a história de todas as empresas. Né? A gente começa sempre pequeno, evolui, vai crescendo. Certamente hoje vocês devem ter um número de colaboradores muito maior e cada um dentro da sua função. Isso. Né? Eu acho que o mais importante da nossa história é que a gente sempre manteve a nossa essência, que é busca pela tecnologia. Então, sempre a gente investiu. No primeiro ano, a gente começou com um equipamento que nós não tínhamos nem tomografia. Um ano depois, a gente já tinha comprado um tomógrafo. No outro ano, a gente sempre foi o scanner, depois foi outro tomógrafo. E assim a gente foi indo. Então, e era exatamente essa falta que a gente sentia antes de ter a clínica, né, como cirurgião dentista. Faltava tecnologia, faltava investimento. Então, essa foi essa demanda que a gente E se a gente buscou. vê de 8 anos para cá, como que a coisa mudou? Como evoluiu, né? Como evoluiu, Muito. né? Tipo, o pensamento, até eu imagino, há 8 anos atrás, que se tinha relacionado à tecnologia, a investimento, mudou muito em 8 anos, né? Muito rápido, né? Nós vemos o laboratório também, que é um laboratório que é digital, por exemplo, que a gente acompanha e que começou também há 5 anos. Foi meio junto ali, alguma parte da nossa caminhada na tecnologia digital, nós estávamos, né, sempre conversando e se ajudando no início, né? Vamos fazer isso, né? Dá uma dica aqui, dá uma dica colar, a gente sempre trocando ideias e a gente comentou, né? Muito rápido e tu tem que aproveitar esse momento. Isso, né? exato. Então, a gente sabia que tinha coisas para vir, tinha coisas novas no mercado, sempre buscando, vamos pensar nesse equipamento, trabalhamos para isso, até que nós conseguimos comprar, enfim. Então, tu sempre tem que estar ligado no que está acontecendo no mercado e não só na tua área, né? Que a gente acha que é bem relevante também, como a tecnologia, enfim, comentou, né? Às vezes não é só no teu consultório específico ou no teu nicho de mercado, mas está ligado às outras coisas que algumas outras ferramentas podem surgir para alavancar o teu negócio, né? Então, isso é bem legal também de tu estar sempre ligado, né? Vamos falar sobre isso. E para o pessoal assim, que entender um pouquinho o que é uma clínica de radiologia odontológica digital, que tipo de serviços vocês prestam, para quem vocês prestam esse serviço, eu acho que é legal comentar um pouquinho qual que é o rol de trabalho que vocês executam lá. Tá.
Então, são uma série de exames, né, todos voltados para a parte odontológica, radiografia panorâmica, radiografias intraorais, que envolvem periapicais, interproximais, a parte de documentações ortodônticas, aquelas pastas que chamam, né, as documentações para instalação de aparelho e planejamento de aparelho, escaneamento intraoral, tomografia. Eu disse, tomografia, às vezes o paciente pergunta, tomografia precisa fazer algum preparo? Não, a tomografia Cone-Beam, né, que é a tomografia para a parte odontológica. Então, para a instalação de implantes, para pesquisa de fratura, para avaliação de tratamentos de canal, né, tratamento endodôntico, controle de tratamento ortodôntico, dentes inclusos. Então, todos esses exames, né, que a gente executa lá na Estúdio RX. Quando o cara vai colocar aparelho, é interessante, né? E o dentista, ortodontista, né? Ele vai lá e solicita uma documentação, que é essa pasta que a gente fala. Aí a pessoa assim, mas por que eu tenho que fazer essa pasta, né? Então ele vai lá na radiologia e faz uma pasta, mas a pasta contém o que tem nessa pasta que é importante? Por que essa documentação é importante para o planejamento da ortodontia? Acho que a Daniela, que é orto, né? Mas assim, só fazendo de mencionar as fotografias também, né? Vamos falar exato. sobre É bom isso. falar o que tem dentro dessa documentação e para que serve o que dentro dessa pasta tem. Então, radiografias, fotografias, traçados, enfim, explica para nós um pouquinho. Porque o ortodontista é legal, ele manda a requisição, só tem uns xizinhos, né? Tu só não sabe o que é, né? Isso, e cada tem que fazer a pastinha lá, né, doutor? Cada ortodontista tem sua tipo preferência. de documentação. Eles têm preferências dentre esses exames. É uma coisa legal também, que a gente sempre, né, nos nossos serviços ali, como a Daniela comentou, são várias radiografias, abrange muitos exames, né? Então, a gente sempre tentou também, com os nossos clientes, fazer uma personalização do nosso trabalho, né? Então, vamos, dentista tal, quero uma panorâmica, uma tele, mais radiografias, menos, para facilitar o diagnóstico dele. Então, a gente sempre acabou se moldando também, né, aos nossos clientes para que ele tenha preferência e fazer o planejamento da melhor forma que ele entenda, né? Claro. Então, não deixar engessado que nem a pasta, né? A panorâmica, né, que é uma radiografia frontal geral, a tele radiografia, que é uma radiografia lateral, enfim. Vou passar para a Daniela, que ela sabe mais essa parte do que eu, né? Mas, essa documentação ela compreende principalmente fotografias, então, extraorais e intraorais, então, fotografia de rosto, de frente, de perfil, né? Fotografia do paciente sorrindo, fotografia dos dentes, né? Com os dentes fechados de frente, dos lados, né? A teleradiografia, a panorâmica. Alguns solicitam radiografias interproximais e as análises cefalométricas. O que é isso? São traçados, né? Então, baseado nas fotografias, em todos esses exames, o profissional ele consegue identificar as variações, né, dos pacientes. Então, diferenças de crescimento, né, maxila, mandíbula, o período em que o paciente se encontra, se é uma criança, né, que está em fase de desenvolvimento. A panorâmica consegue identificar se tem dentes extranumerários, né, supranumerários, se tem a formação ou não dos terceiros molares, dos sisos. Então, através dessa documentação, o profissional ele consegue fazer uma avaliação geral do paciente para planejar o tipo de aparelho, né, que deve ser usado, se o período está correto. Então, se o paciente está em fase de crescimento, tem alguns aparelhos que só se usa quando o paciente está em crescimento. E, além disso, faz a avaliação também, se tem presença de cárie ou não, alguma lesão endodôntica, todas essas observações que devem ser feitas antes da instalação de aparelhos. E um diagnóstico completo sobre isso, né? E é bem legal que às vezes os pacientes chegam lá e falam, mas eu preciso fazer tudo isso, né? São tantos exames, né? Justamente por isso que a Daniela comentou, né? Fazer todo um diagnóstico prévio antes de fazer a instalação no aparelho, tu vai te dar uma segurança, né? Até do dentista poder te passar, o tratamento vai durar 2, 3 anos, 5 anos,
temos que fazer isso aqui antes. Então, né, por isso que é feito tantos exames. Às vezes o paciente ele não consegue enxergar tudo que é planejado por trás de uma pasta, né? Então é legal a gente também ter esse espaço para poder explicar, né? Que a gente vê que muita gente fala assim, mas precisa fazer as fotos. Se eu fizer só tal exame. Não, um complementa o outro para ter um diagnóstico final e aí, sim, o cirurgião dentista poder fazer um planejamento adequado, né? Então é bom explicar. E uma novidade, né, que a gente encara como novidade é a questão dos alinhadores, né? Então, que agora muitas pessoas não querem mais, né, os brackets colados nos dentes, né? Querem os alinhadores. E uma dessas empresas agora conseguiu colocar na parte da documentação a tomografia, né? Porque antes os planejamentos eram feitos em apenas exames 2D, exames bidimensionais. Então, algumas variações anatômicas ou espessura de osso, angulação radicular, não eram observadas, né? Simplesmente, acontecia alguma coisa que não estava bem certo, mas agora colocando ali o exame de tomografia consegue ter uma previsibilidade bem maior, né? Eu acho interessante a gente entrar nesse assunto um pouquinho, que eu sei que deve ser uma dúvida de muita gente. Eu sempre, para começar a falar sobre isso um pouquinho, a gente vê que o ortodontista sempre foi uma especialidade da odontologia que é muito mais organizada, porque ele pede essa pasta inicial e ela serve não só para a gente diagnosticar e ter um bom andamento do tratamento e planejar adequadamente, mas também como controle, né? Então, hoje a gente vê como que o paciente está, daqui a 5 anos como que ele ficou, enfim, essa mudança que o aparelho ortodôntico ou qualquer um deles fez nos dentes, nos gerou de modificações ao longo do tempo. Melhorou, piorou, como que as raízes estavam naquele tempo, como que vão estar daqui a algum tempo. Então, eu acho bem interessante essa história do ortodontista pedir essa documentação, porque ela é extremamente importante até para um controle a longo prazo. Falando um pouquinho de alinhadores, até é bom que vocês expliquem, né? Mas com o advento dos scanners, a gente pode falar um pouquinho depois de scanners, né? Foi bem interessante, porque hoje a gente, para mudar a posição de dente, a gente usa esses alinhadores e eles têm que ser planejados em cima desse escaneamento, não é assim? E como tu levantaste a história das tomografias, o que eu acho também bem interessante é que a tomografia ela vai ver o quê? O posicionamento da raiz. Da raiz. Então, nós vamos relacionar. Que a gente não consegue enxergar, né? Exato. No escaneamento, a gente vê só os dentes, né? E na tomografia, a gente consegue linkar esse escaneamento com as raízes. Então, essa movimentação não é só da coroa do dente, né? Exatamente. Ela é uma movimentação do dente por inteiro. Né? Enfim, e essa junção ela é bem importante, cada vez mais, como tu falaste, ela está crescendo e a gente está conseguindo evoluir. Até os softwares que fazem essas movimentações, esses desenhos, eles estão evoluindo cada vez mais. Mas explica um pouquinho para nós, assim, como que, falando em alinhadores, né? O que o dentista precisa pedir, então? A pessoa, por que eles pediram tal coisa? Enfim, o que o dentista que vai fazer um alinhador, ele precisa solicitar de documentação para vocês, até para as pessoas entenderem o porquê dessa solicitação? Bom, na verdade, assim, a gente hoje, no Brasil, a gente conta com várias empresas de alinhadores, né? Tanto nacionais quanto internacionais, enfim, de fora, né? E aí, no início, assim, cada uma tinha um protocolo. Né? Então, eu prefiro um escaneamento, que é o base, né? Tem que ter o escaneamento para poder fazer o alinhador, como tu comentaste. Ele é um planejamento feito em computador, então tu precisa ter a digitalização da arcada e não só o modelo em gesso, como é as pastas mais antigas, né? Enfim, então, o escaneamento, a panorâmica, a teleradiografia e as fotografias. Assim, é bem semelhante com a documentação. Né? No início, a gente também percebeu que algumas empresas pediam umas radiografias periapicais de incisivos, né, para avaliar as raízes, enfim, os dentes anteriores, né, que são os incisivos. Então, hoje, na nossa clínica, a gente meio que montou a nossa documentação, né, que atende a todos os alinhadores. Né? Então, qualquer sistema de alinhador ou marca que o dentista, porventura, trabalha, né, a gente consegue atender. Então, a gente faz a panorâmica, a teleradiografia, o escaneamento, que é muito importante, e as fotografias intraorais e extraorais e as 2 radiografias, né? Justamente para ter esse acompanhamento, como tu comentou, né? Então, às vezes, o scanner ele veio para facilitar muito
o acompanhamento desse paciente, né? Porque às vezes o paciente não enxerga tal movimentação e chega para o dentista, tá demorando tanto, né? Mas tá vendo não a estou vendo a movimentação, movimentação. Aí tu faz o escaneamento, tu consegue comparar, Sobrepor. né? Tu consegue até fazer um time-lapse ali da própria movimentação dos dentinhos. Então, ó, movimentou aqui, movimentou ali, a gente já está conseguindo ter essa evolução, continua usando, enfim. Então, basicamente, o escaneamento, ele é, hoje, imprescindível, né? Na odontologia digital, acho que já se provou e está no mercado há bastante tempo e vai só melhorar, né? Mas, enfim, a documentação para alinhador são esses exames aí. Quais exames específicos. assim vocês têm mais executado? É mais pasta? Tem algum exame específico que isso aqui o dentista gosta de pedir com bastante frequência? Qual que seria esse exame? Radiografia panorâmica e tomografia localizada. São os 2 exames assim que mais solicitados. E quais são os desafios para interpretar esse tipo de imagem? Assim, tem alguma... Eu estava macete, conversando... alguma coisa? Tem bastante. Sabe qual é o maior desafio que eu comentei hoje com o Eduardo hoje de manhã? Eu disse assim, o maior desafio é fazer a interpretação dos exames sem saber o motivo pelo qual é solicitado. Legal. Porque o que acontece? Pela pressa ou, não sei, os profissionais só escrevem assim, tomografia 46. Os queridos dentistas. Colegas. Tomografia do 26. Isso. A gente não sabe a finalidade. Claro que, depois que abre o exame, é uma região edêntula, já sei que é para implante. Se é um dente que tem uma lesão periapical, eu consigo identificar. Mas é às um vezes, diagnóstico mais simples, né? Quando Isso. complica... Né? Quando a situação, assim, quando não vem com uma história clínica, o exame de imagem é um exame complementar, né? Então, ajuda muito quando vem a descrição. O paciente está com uma fístula, está com um edema. Então, seria interessante o dentista, no momento da solicitação do exame, imagino eu, descrever a parte clínica. Isso ia ajudar muito, né? Já dá um norte, alguns... né? Já tem umas ideias de diagnóstico pelo que o paciente também, que o dentista escreve ou que o paciente relata. Então, a gente treinou essa equipe lá justamente para isso, porque como não vem sem nada, vamos fazer uma mini anamnese, né? A gente faz algumas perguntas que já nos dão um norte, né? Porque, por exemplo, tem inchaço na região, está com o dente inchado? Não, tem uma bolinha de pus ali, né? Tem uma bolinha de pus, tá? Essa bolinha de pus está mais alta, está mais baixa, né? Então, algumas perguntas a gente já consegue mais ou menos trilhar para quando chegar no final da interpretação ser bem mais fácil, né? Mas, às vezes, o próprio paciente não sabe por que ele está fazendo o exame, né? Então... Até porque vocês recebem uma solicitação. Vocês fazem papel, um exame. Né? É um papel, né? Não, mas tem como fazer digitalmente hoje em dia já. As solicitações e tal. Já tentamos. É bom, né? Eu no consultório também tento digitalizar o máximo possível, diminuir os papéis, né? Eu acho que é o papel físico que a gente fala. Mas, assim, o que eu penso da tomografia? Eu penso que vocês vão interpretar um exame. Então, vocês vão enviar impresso, que hoje são feitos cortes, templates, né? Da visão de vocês daquela tomografia. Exato. Que às vezes não é o que o dentista vê. E ainda o dentista talvez tenha dificuldade de trabalhar com os cortes básicos, né, da tomografia, abrir em softwares específicos e poder ele mesmo fazer os seus cortes. Né? Então, porque ainda falta um pouquinho da gente estudar um pouco mais, enfim. Então, acaba que a gente recebe no consultório a visualização do radiologista quanto àquela tomografia que o paciente fez. E talvez ele pudesse ter muito mais informação sobre aquilo. Infinitas. Porque, na verdade, a gente acaba transformando um exame 3D, né? Um exame tridimensional, em 2D. Porque a partir do momento que tu imprime aquela imagem, ela já vira uma foto, né? Ela já vira. Então, tu está transformando. Então, essa realmente é um trabalho, é a nossa ideia de começar a ensinar os dentistas a fazer a navegação pelo volume, né? Porque a tomografia é um volume, ela não é uma coisa estática.
Porque a maioria diz assim, estou te mandando um paciente e tu já me manda as imagens. Não, como claro. se fosse uma coisa assim... Sai pronta. Sai pronta, não é uma panorâmica. Pareceu. É com comum, urgência. É bem comum. Mas Não, é inclusive, comum. agora nós estávamos vindo, né? Nós estávamos vindo para cá, o paciente está vindo às 10 horas, né? Tem que Não, fazer a tomografia. não, o paciente tá chegando no era consultório. 15 para as 10, nós... Pá! E agora, né? Faz, depois ele interpreta. Então, Mas- o que é legal, né, também dessa relação, que nem tu comentaste ali, é o radiologista que seleciona algumas imagens num volume, né? Então, por isso que a gente também preza pela identificação do radiologista com o cirurgião dentista, né? Então, tu começa a criar laços e confiança no que o radiologista tá te mostrando em alguns cortes, né? Nossa, a Daniela botou isso aqui porque tem alguma coisa ali, precisa investigar, né? Então, tu tendo esse vínculo próximo ao teu radiologista te atalha muitos caminhos, né? Porque às vezes tu pode fazer inúmeros cortes que para ti, para um determinado diagnóstico, não seja nem preciso. Né? Mas então, aos nossos olhos ali tem um caminho de interpretação parecido com o meu dia a dia clínico, perfeito, né? Então, tu vai ter sempre um apoio ali, tu sabe que se eu mandar lá, eu sei que eu vou ter o resultado que eu estou procurando. Né? E às vezes acontece muito também de tu pedir um dente e o problema é em outro. Né? Então, a gente conseguir diagnosticar isso, entender o volume inteiro e te passar essas informações, muda teu planejamento e muda todo o teu diagnóstico, né? E mesmo tu fazer uma solicitação de uma área, por exemplo, e tu visualizar que próximo daquela área, no exame que tu fizeste, tem um problema, eu acho que também tu poder passar para ele, olha, além daquele dente que tu Isso. pediste, temos um problema no outro lado aqui. Isso. Quem sabe a gente investiga melhor e tal. Isso aí. E eu queria perguntar se é comum vocês mandarem as tomografias com visualizadores para os dentistas. Eles já estão conseguindo aprender a visualizar? É muito incomum ainda, né? Eu acredito. Olha, é um caminho longo, né? A gente A sabe. gente tem uma dificuldade de fazer o dentista interpretar os cortes que a gente seleciona, que já são poucos, né? É muito limitado tu passar a tomografia por uma folha só. Então, às vezes, eles já têm dificuldade só de selecionar, de interpretar aquilo que nós estamos dando mastigado, entre aspas, né? Isso, porque Mas- na verdade o template ele é um resumo, Um resumo. é um resumo aos nossos olhos, né? Então, daqui a pouco, dependendo da área de atuação, por isso também, eu disse, a gente conhecendo o profissional, então eu já sei, esse dentista aqui, ele é endodontista, então, opa, o template que eu mando para ele já é diferente. Então, eu já mando com os condutos, identificação, trajetória, sinalizo. Então, é para implante, então já vai com medidas para implante. Então, a gente vai conseguindo montar de acordo com a especialidade do profissional, caso não venha descrito, né, na solicitação. Mas são pouquíssimos dentistas que solicitam o visualizador. Mas a gente precisa Muito ainda pouco. continuar nessa luta, né? Porque vai ser, como qualquer tecnologia, a gente tem uma curva de aprendizado para todo mundo. Isso. Né? Então, não é uma coisa tão nova, mas também é uma coisa assim que a gente precisa uns outros estimular, conhecimentos, né? A gente não aprende isso na faculdade. A própria tomografia não é passada na faculdade, né? Então, está começando agora, né? Tu forma um cirurgião dentista que ele às vezes ele não sabe a necessidade e a importância de uma tomografia, né? Até tá no nossos projetos aí desse ano é justamente fazer isso aí, né? Fazer com que os dentistas mini cursos, né? Para que os dentistas venham lá na radiologia e a gente consiga mostrar o quanto importante é para fazer um diagnóstico uma tomografia, né? O que Por eles exemplo, conseguem enxergar na tomografia? Além, né? Por que solicitar, né? O que eu vou ver? Que vai mudar Porque- até no diagnóstico, no tratamento É, deles, porque, né? na verdade, às vezes eles tem alguns que não solicitam porque eles não sabem interpretar. Eles não sabem o que eles vão enxergar. Por que eu vou solicitar se eu faço um raio-x periapical e eu consigo ver? No entanto, que eu recebi a visita de um dentista, assim, de mais idade. Ele falou, não, mas o canal mandibular está sempre por lingual do terceiro molar. Eu falei, olha... Nem sempre. Nem sempre. E esse é um baita Comecei exemplo, né? a mostrar para ele o que era uma tomografia. Ele sentou lá do meu lado e nós começamos. Eu disse, olha, abri 1, 2, 3, 4, 5 casos. Ele falou assim, eu não acredito que eu não sabia disso. Mas faz parte. Eu acho que é aprendizado. A gente, talvez, os dentistas mais antigos... Eu sou mais jovem, assim, né? Mas são mais jovens, né? Mas eles têm, às vezes, um outro aprendizado, um outro formato. Eles viam as coisas em 2D, hoje a gente vê as coisas em 3D. E vocês, com essa iniciativa de ensinar as pessoas, e nós, como educadores, e aqui estamos falando para todo mundo, para as pessoas aprenderem, eu acho que é o nosso papel fazer isso. A gente Isso, educar, ajudar as educar. pessoas a aprender.
porque nem é um demérito a gente não saber. O importante é a gente buscar o conhecimento, a gente aprender, evoluir, a gente vê que a tecnologia vai evoluir, a gente evolui junto com essa tecnologia. Então, é bem importante. A gente precisa não cansar de ensinar as pessoas a evoluir, a aprender. Eu acho que é o papel de todos nós. E já que estamos falando de tecnologia, o que vocês têm de... A gente sabe que vocês têm diversas... Né, vocês se apresentam como uma radiologia digital. Né? Quais que são as tecnologias que vocês têm lá? Eu sei que vocês têm diferentes tomógrafos. Explicar um pouquinho assim, por que o dentista tem que indicar uma técnica ou outra? O que dá um diferencial das tecnologias que vocês têm lá, desde, de repente, escaneamento, exames e tomografias? Então, faz 2 anos que o nosso maior ali investimento em tecnologia foi um tomógrafo de alta resolução, né? O que tem de diferente nesse tomógrafo? Ele tem um FOV, que a gente chama, né, um campo de visão. Então, a aquisição da imagem é uma área muito pequena. O menor FOV, que é de 5 por 5, né, então 5 centímetros de altura por 5 de largura, onde a gente tem uma imagem muito mais nítida, né, com uma definição maior. Então, nos casos, por exemplo, de pesquisa de fraturas, avaliação das anatomias das raízes, dos condutos, identificação das trajetórias dos condutos. Então, isso tudo se tornou muito mais fácil. Claro que, né, a gente tem que lembrar que tem pacientes e pacientes, né? Tem pacientes que têm muito artefato, né? Muito implante, muita prótese, a imagem metais que interferem na qualidade da imagem. Mesmo com metais, ela ainda é melhor do que o tomógrafo convencional. Mas teve assim a gente tem uma segurança muito maior no diagnóstico. Então, uma precisão de conseguir identificar essas linhas de fratura, de identificar se existem canais não tratados. Tem toda essa identificação, por exemplo, de variações anatômicas, ramificação do canal mandibular. Tem até coisas novas que começaram a surgir, que a gente nunca tinha visto, né? Que é delaminação do cemento. Uma vez... Esse diagnóstico passava batido, né? Ninguém nem sabia. Simplesmente tinha lá uma perda óssea, mas ninguém conseguia identificar o porquê daquela perda óssea. Daí fazia, né? tratamento de canal, fazia resolvia. tratamento periodontal e a conduta, né, não evoluía porque o teu diagnóstico era incorreto, teoricamente, pelo que tu tinha naquele momento. Né? Sim, Hoje é evolução, né? É o evolução. conhecimento Então, da tecnologia. Muitas certamente. coisas assim melhoraram. Eu acho que, através desse tipo de exame, a gente consegue preservar mais dentes, né? Então, consegue identificar canais que podem ser tratados, consegue preservar raízes, fazer uma avaliação melhor dos rebordos, né? A própria questão da ortodontia, né? Olhar a espessura das tábuas ósseas, para ver para onde movimenta, né? Então... Que acaba sendo bem a área de vocês, né? Vocês acabam sendo radiologistas, mas tu como endo e tu como ortodontista acaba contemplando ainda mais aí o trabalho, né? Mas uma coisa assim, que é importante estar falando em metal, o que o metal faz? As pessoas têm que ter alguma preocupação em fazer o exame? Na verdade, o metal... É importante a gente explicar o que o metal faz na imagem. Né? Por que é um metal que vai dar algum problema nessa imagem? Explica um pouquinho para a gente. Na verdade, a gente tem bastante dúvida, né? Até com alguns outros dispositivos que ele usa, né? Marca-passo, enfim, o paciente chega bastante assustado, né? Mas como a gente comentou anteriormente ali, a tomografia Cone-Beam, né? Ela é muito diferente da tomografia médica, né? Então a gente tem uma redução de radiação, de toda essa parte, né, que assusta um pouco o paciente, né? Ele é um exame muito mais leve, entre aspas, né, para ser mais simples, o paciente faz né? em pé, não entra num tubo, exato, né? Às vezes tem um monte de gente também que tem fobia, né? Já chega nervoso lá, achei que eu ia ficar aqui 40 minutos, enfim. Então, o artefato, que a gente chama, que vem proveniente de metais, né? Então, pode ser que tenha alguma prótese, algum material restaurador, aqueles antigos lá, né, de amálgama, que a gente chama os de chumbo, enfim, né, eles geram riscos na imagem, né, para ser mais simples, assim, que esse risco acaba cobrindo as outras estruturas, né. Então, tu imagina que o exame ele é um volume, né, ele é 3D, então aquele raio ele vai se dissipar por toda a imagem, né. Então, acaba tendo
essa dificuldade, entre aspas, de diagnóstico. Porque se tu tem muito artefato, vamos supor que tu tem uma fratura na raiz, que aquele artefato, aquele risco passa em cima. Né? Então, o nosso diagnóstico não vai existir porque aquela imagem ali está apagada, né? Está com uma pintura por cima e a gente não consegue ver. Então, um dos diferenciais desse nosso tomógrafo, né, é que ele consegue fazer com que esses riscos dos metais fiquem ao nível da coroa do dente, né, e não vá para a raiz. Né? Isso. Então, o raio ele é mais paralelo, né? Então, ele não tem uma inclinação. Então, geralmente, o artefato ele fica localizado a nível da coroa. E geralmente então, as complicações são na raiz, né? Porque a coroa, clinicamente, tu tem a visão, né? Tu pode usar uma lupa, um microscópio, enfim, fazer um diagnóstico clinicamente ali. Mas para a raiz, tu precisa da imagem. Então, ali que é o nosso carro forte, né? Pesquisa de fratura, enfim, que daí a gente não tem essa interferência do metal, que ele atrapalha bastante o diagnóstico. E existe uma preparação, o paciente tem que fazer alguma preparação para fazer o exame, ou até tem alguma limitação, alguém tem alguma limitação para fazer esse exame, crianças, gestantes, né? Como é que vocês veem isso? O preparo, na verdade, é só a remoção de brincos, piercing, correntinha, né? Então, o que a gente puder remover que é metal, de adereço, né? O que puder remover de metal para não sobrepor, né, a imagem. Claro que o paciente pergunta, mas eu tenho um implante. Não, o implante deixa ele ali. Vamos avaliar ele, inclusive. Né? Mas próteses removíveis, se usa algum tipo de aparelho móvel, remove. Bastante paciente pede também, às vezes eles ligam lá, preciso fazer contraste, porque eles se remetem a uma tomografia médica e não é, né? Então, não precisa. Posso comer, eu posso... Enfim, essas coisas são importantes de falar. Esse tipo de preparo não é necessário, é um exame que ele dura 20 segundos. 25, é pouco assim? É um exame bem rápido, então o paciente faz sentado ou de pé, né? A gente até tem preconizado fazer o paciente sentado, porque o que nos limita muito também é a questão da movimentação. Quando você diz, não pode se mexer. Daí que mexe, aí respira, engole, espirra, coça o nariz, tudo acontece naqueles 20 segundos. Mas o que a gente usa é afastador, né? Então, afastador labial e lingual. Em alguns casos, não são todos. Quando a gente faz uma tentativa, o paciente se mexeu, 2 tentativas, o paciente se mexeu, tira o afastador, porque às vezes é o afastador que ele não consegue ficar paradinho, está incomodando. E de preparo é isso. Quanto à criança, a criança pode fazer um exame seguro, tem protocolos no próprio equipamento para crianças, então com uma dose de radiação baixa. Gestantes, a gente sempre fala, não tem problema fazer, mas a gente vai fazer se realmente necessário. Né? Então, não é, decidi colocar não é exame de rotina, não é exame de rotina, está com dor. Não é momento também. Não é o momento. Principalmente nos primeiros meses, né? Isso. Então, mas por que isso? Qual é a relação? Porque vocês trabalham com alguns radioisótopos, né? São dentro dos aparelhos de raio-x e do tomógrafo, eles vão emitir uma radiação, é isso, né? Isso. Então, essa radiação que teria fazer algum problema para a criança ou para a gestante. Acho que é por isso, né? Mas isso aí vamos dizer assim, é uma preocupação de antigos, né? Como a gente comentou, hoje em dia, por ser digital, né, a radiação ela é muito baixa, né? Os sensores dos equipamentos são muito mais sensíveis à radiação. Então, tu consegue ter uma imagem muito boa com uma baixa dose de radiação, né? Porque as imagens são todas manipuladas, então a gente consegue ajustar contraste, brilho no software. Então, tu não precisa expor o paciente a uma dose alta para ter uma boa imagem. Então, e a tecnologia está aí realmente para isso, né? Então, tem protocolos por exemplo, de radiografia panorâmica para criança ou pacientes especiais que a gente faz em 6 segundos, né? Baixa um pouco, né, a qualidade, mas aí no software a gente consegue ajustar, né? E aí, com a comunicação com o dentista, né? Consigo enxergar isso, eu te ligo, a gente vê, a gente discute, porque naquele caso ali é o que a gente consegue fazer. Né? A gente tem bastante também, na nossa clínica, bastante idoso que acaba indo lá, então paciente cadeirante, paciente com alguma síndrome, crianças com deficiência, então a gente sempre tenta fazer o mais confortável possível, o mais rápido possível, com a melhor qualidade possível naquele momento. Né? Naquele paciente. Então, a gente sempre tenta buscar, ficou um pouco ruim, vamos fazer um complemento com outro exame que vai auxiliar o diagnóstico. Né?
Então, a gente sempre tem essa busca, assim. Mas a questão da radiação, assim, a gente fica muito tranquilo, muito seguro em trabalhar com isso, porque a gente sabe que hoje em dia esses aparelhos são ótimos, né? E também é uma região localizada, né? Então, muitos pacientes, né? Porque eu preciso ter o protetor da tireoide. Isso, eu ia falar agora sobre o colete, né? Que todos todos os exames, né? Que né? os pacientes têm que falar, meu Deus, se eu fizer a radiografia, eu vou ter alguma coisa na tireoide. Não, né? Hoje não se usa mais. Como é que funciona? Usa ainda? Para a radiografia periapical, a gente pode utilizar sim, e a gente usa o colete com o protetor de tireoide, porém, nas tomografias e na panorâmica, essa imagem sobrepõe aos dentes. Então, dá interferência. Dá interferência. Então, a gente comenta com o paciente, olha, é melhor a gente fazer sem uma vez do que tentar fazer com e ter que repetir. Daí, eu vou te expor duas vezes. Bom, então vamos pensar. O que aconteceu ao longo do tempo foi que os aparelhos melhoraram, o software melhorou. Então, sem dúvida, foi isso né? que aconteceu. E a experiência das clínicas que tiveram ao longo do tempo também para utilizar essas tecnologias. Então, isso fez com que a gente tenha exames com menor quantidade de radiação, mais rápidos, né? Mais localizados. E mais precisos, uma imagem, o X da questão. Uma qualidade maior. Eu acho que é isso que a gente tem que ir crescer cada vez mais. Eu acho que ainda tem para a gente evoluir, né? Eu acho que tem coisa para a gente melhorar sempre. Claro, com certeza. Eu acho que sempre tem a evoluir. O que a gente vê hoje é que, como eu comentei antes, que a nossa demanda é muito mais de tomografias localizadas, né? São problemas pontuais. É um dente que incomoda, é a ausência de um dente. Então, não é mais aquela assim, paciente edêntulo total. Claro que tem, né? Mas a gente tem uma discrepância bem grande, né? De tomografias localizadas para tomografias de isso vem arco da própria total. odontologia, né? Ser mais conservadora, ser mais instruir os pacientes. Hoje em dia, né? Tem pacientes que têm 30 anos que não têm uma cárie. Antigamente, não existia um paciente com 30 anos que não tinha uma cárie. Né? Então, isso é uma evolução muito grande, né? Então, o que acontece? Vou precisar de uma tomografia? Cara, se tu bateu, se tu fraturou no teu esporte lá, jogando teu futebol, tomou uma cotovelada, uma cabeçada, enfim, né? O que o Daniel comentou, são pontos específicos da necessidade. Antigamente, não. Antigamente, tu estava com dor de dente ali, tu ia no dentista do sindicato lá, era feita a extração, tu ia ter que botar o implante. Então, tu ia ser submetido a uma tomografia por causa do implante, e hoje em dia é menor o volume, mas ainda tem muito, né? Isso, mas também lembrando, né, que o fato, por exemplo, desses equipamentos mais modernos trabalharem com diversos tamanhos de aquisição de imagem, isso também protege o paciente. Uma vez, tu tinha um problema em um dente, mas a tomografia era da cabeça toda. Então, a qualidade da imagem era muito inferior, né? Então, hoje a gente escolhe o protocolo. Tem esse tomógrafo, que é o da Morita, que nós temos, ele tem 11 tamanhos. Então, de acordo com a finalidade do exame, né, por isso que é tão importante, né, escrever lá na requisição qual que é o motivo, a gente escolhe o protocolo. Né? Porque até os profissionais não sabem que isso existe, não sabem que para eles assim, tu me manda, eu te pedi uma tomografia de um lado, mas tu não tem a imagem do outro lado, porque estavam acostumados, né? Como se a gente tivesse recortado, mas não é. A gente realmente não tem o volume do outro lado. Se foi feita uma imagem pequena, né, e localizada. Então, essa é que a gente precisa realmente ensinar e que a gente faz a tomografia de acordo com a finalidade. Vamos pensar, assim, a gente perguntar e explicar para as pessoas qual a diferença dessas tomografias que a gente faz em clínicas radiológicas e tomografias médicas feitas no hospital. O que muda isso? Desde a radiação emitida, o exame que a gente sai, que muda de um para o outro? Muda a qualidade da imagem. Né? Então, talvez porque também o software é específico para fazer imagens odontológicas. E também a tomografia Cone-Beam, né? A médica que a gente fala, ela é por slices, né? Então, vamos dizer assim, tu fatia o paciente, né, pela imagem, e aqui não, né? Na Cone-Beam é um volume 3D, então tu não recorta, teoricamente, tu não faz várias fotos e une, né? Ele é um volume completo. Né? Então,
a radiação é muito menor. A radiação menor, a qualidade... O gama também diminui. Das imagens. Tem bastante diferença. A gente fez um comparativo faz poucos meses de uma paciente que estava com uma suspeita assim, de sinusite e o médico dizia que o implante estava invadindo o seio. E daí o paciente veio lá o seio maxilar, né? Seio Vamos explicar maxilar, pro pessoal. seio maxilar. Que é uma via aérea, na verdade. Isso, aqui, O né? implante não vamos confundir as coisas. na maxila, no arco superior, dente de cima. E daí nós fizemos a tomografia, o implante estava perfeitamente instalado, tinha 3 ou 4 milímetros ainda de distância do assoalho do seio, e na tomografia médica ele aparecia... Tinha uma sobreposição. E até porque o implante dentro do seio maxilar não é um problema, né? Em muitos casos, esses implantes são instalados ancorados, exato. Dentro do É seio planejado maxilar. dessa forma, planejado né? dessa forma. Então, tem algumas técnicas também que tu faz um enxerto ósseo, né? Para ter um enxerto naquela região. E aí, o paciente não sabendo, ele fica assustado, né? E a gente sabe que o paciente sai da radiologia, no elevador já abre o exame, já sai lendo o laudo, né? E aí já fica assustado, né? Então, a gente usa algumas nomenclaturas, enfim, justamente explicando isso, mas o dentista com certeza vai passar, né? Que a gente comentou, não tem todo esse perigo, mas às vezes tu olhando e vendo, fiquei assustado. E esse laudo, o que é? Porque às vezes os caras olham lá o escrito, né? A importância um textinho, do radiologista disso, né? E às vezes o paciente olha, nossa, o que é a importância desse laudo? Como é que funciona? Vocês fazem um laudo falando o quê? Como é que funciona? O que é esse laudo? Na verdade, é a descrição do que nós estamos vendo, né? Então, muda muito de tomografia, né, para panorâmicas, interproximais, periapicais, são os laudos com nomenclaturas diferentes, né, mas sempre a gente avalia o que tem de anormal. Né? A gente buscou fazer um laudo que foque no que está errado, entre aspas. Né, porque justamente se tu vai fazer uma panorâmica, a gente avalia todos os dentes. Então, tu vai fazer um laudo de cada dente, vai ter 3 folhas, o dentista não vai querer ler, né? Ele não está a fim de ler um livro ali naquele momento. Nem sempre lê, né? Quase nunca lê, né? Então, a gente coloca assim, o que é necessário. Né? Claro, a nossa visão, quando tem alguma alteração importante, é relatada. Quando tem alguma alteração e algum remanescente radicular que ficou, uma raiz que quebrou e não tem alteração, a gente coloca, né, para manter um padrão, mas geralmente a gente enfoca no que tem de alteração. Né? E é bem legal, porque os pacientes ligam lá, meu Deus, estou com tanta coisa assim, meu Deus. Não, é tudo coisas normais, né? Porque ele não entende algumas nomenclaturas, não é muito termo técnico que a gente acaba usando, mas o dentista fica tranquilo e pode repassar para ele de uma maneira mais didática, né? O laudo ele é bem técnico, na verdade, né? Mas uma coisa que a gente toma cuidado também, ele é uma nomenclatura técnica para o paciente, mas também não é um linguajar, eu digo, rebuscado para o profissional. A gente tenta escrever assim da forma mais simples possível, porque eu lembro quando eu trabalhava como clínica, eu dizia, meu Deus, mas eu não estou entendendo o que esse radiologista está querendo me dizer, não dá para assim, traduzir. Então, é essa forma que a gente tenta escrever da forma mais simples e que diga o que a gente está enxergando. E falando sobre outras tecnologias, né? Eu sei que vocês foram pioneiros, né? Imagino eu, na parte de escaneamentos intraorais, né? Sei que vocês adquiriram esse equipamento há muito tempo e como é que vocês têm visto essa evolução, a solicitação desse tipo de exame, a visita, né? Eu sei que vocês têm um serviço de escaneamento no consultório dos colegas cirurgiões dentistas, então eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre essa parte de escaneamento intraoral, né? Que tem de novo aí. Na parte do scanner, a gente começou com ele já fazer 5 ou 6 anos, né? Então, como eu comentei no início ali, da gente estar ligado nas tecnologias do mercado, no que está acontecendo, né? A gente foi um dos pioneiros a comprar equipamento, né, em Caxias aí, e a gente começou engatinhando, né? No início nós estava descobrindo a curva de aprendizado, como é que faz, e aí não tinha ninguém para ajudar. Eu falei, vamos fazer do jeito que eu acho que é certo, e a gente, né, vai fazendo, né? Começa a estudar, começa a ter parceiros, né, que também nos ajudam, né? E a gente comprou o equipamento, como eu comentei, há 5, 6 anos. O que é o escaneamento, né? O escaneamento ele é um leitor digital, né? Uma câmerazinha que vai fazer fotos ou vídeo dos dentes do paciente e vai tornar aquilo um arquivo digital.
Então, tu tira da boca do paciente, literalmente, e coloca no computador, né? Todos os dentes. E, a partir disso... É uma moldagem, né? É, Interrompendo, é a uma moldagem. moldagem digital. A partir disso, tu faz um monte de planejamento, né? Substitui a massinha. Aquela massinha isso lá que aí. dá enjoo, né? Que dá todo aquele mal-estar, aquele nervosismo nos pacientes, acaba sendo zero, né? Então, a evolução está aí para melhorias, né? E para nós é muito legal, porque a gente introduziu na nossa documentação, na pasta ortodôntica, o escaneamento também. Então, é muito legal que os pacientes chegam lá, adolescente, já chega nervoso, porque vai ter a massinha. Eu vou fazer a massinha, que horas que é a massinha, né, durante os exames, né? Nós não tem mais. Aí, tipo, como assim não tem mais? Aí tu mostra para ele, a gente eu te disponibilizou uma TV na nossa salinha, então o paciente já vê os dentes dele, então é impactante, é uma coisa legal. Quando tu faz em criança... As né? mães adoram. As mães e adoram. E nós também, porque ele não precisa moldar a criança, né? Que é um trabalho gigantesco, né? O risco de vômito, o risco de náusea. Então, isso aí foi a zero, né? Tu vai ter ali um desconforto, talvez, no escaneamento de 2 segundos, né? Então, com a evolução do scanner, a gente começou a perceber necessidades do próprio mercado, quando começou a ter os laboratórios digitais também, né? Então, a gente começou, junto nessa era da digitalização da odontologia, nós já estava inserido, né? Então, a gente tem o serviço de scan service, que a gente chama, que nada mais é que o dentista que quer usar dessa ferramenta não precisar comprar ela, né? Um investimento Então pode, que é alto ainda, né? Exato, tu pode ligar para nós lá, eu quero fazer um caso, quero ver como é que funciona, eu vou ali no consultório, a gente explica, a gente dá uma aulinha, a gente faz no paciente, né? Porque é muito vantagem nos trabalhos protéticos, né? Então tu acaba cortando etapas de algumas microdistorções que lá no final pode dar um probleminha, né? Então tu não tem mais uma distorção no gesso, uma distorção no modelo, tu não tem, fiz uma moldagem, derrubei no chão o gesso, quebrou. Tem que chamar o paciente, moldar tudo de novo. Não, o arquivo está no teu computador, tu pode imprimir numa impressora o arquivo de novo, quebrou o modelo, imprime de novo. Como é que é a diferença do modelo que era antigamente e o modelo de agora, esses modelos, né? Modelo que a gente fala é a boquinha que aparece. Exato. Antigamente era gesso, né? Então, pegava um gessinho moldava lá, o paciente, vazava o gesso, fazia o daí a gessinho gente com mandava água. para outra cidade para fazer aquela base, ia por transporte, Ia por ônibus, voltava, daí depois limpava, identificava, era assim. Esse processo aí da documentação era 15 dias. 15 dias. E agora, como é que pode fazer? Aí agora a gente, agora- com o scanner e uma impressora 3D, a gente entrega em 2, 3 dias, né? Então, facilita muito, né? E outra, vocês às vezes podem nem entregar. Vocês podem mandar pode- o arquivo e o cara exato. pode imprimir a boca do paciente Ou lá só fazer o nos planejamento Estados Unidos. no computador, Isso, né? pode fazer em qualquer lugar. O arquivo existe, está lá armazenado na clínica e quer fazer impressão, a gente faz a impressão. Se não trabalha só com documentação totalmente digital... E até mais ecologicamente correto, a gente não guardar, né? Porque até tem trabalhos que a gente não precisa nem imprimir o modelo. Então, E nem os exames, né? Né, Teoricamente, exato, né? exato. A gente tem essa bandeira de ser digital, mas a gente não é 100% digital, porque é muito difícil tu fazer com que o dentista desapegue do papel. Nós somos digitais, os dentistas. Estão aprendendo e a ser. ainda Mas eu acho que estão isso aprendendo. conhecimento. Todo mundo sabe a dificuldade que é de tu armazenar todos os exames dos pacientes, né? Então, hoje já tem softwares de gerenciamento de clínica com prontuários digitais, então as informações estão ali, tu pode digitalizar tudo, eu te mando por e-mail muito mais rápido, consigo te mandar na hora, enfim. Tem alguns benefícios do exame digital que ele é muito grande, né? A qualidade é melhor. Quando tu vê num computador uma radiografia, quando tu vê ela impressa, a impressa vai perder qualidade. Então, tu já não está usufruindo 100% daquele exame, né? Então, a gente tem essa bandeira assim que é um pouco difícil de tu mudar, e Mas- até a cultura mas dos já pacientes, vem sabe? crescendo, Eles né? chegam assim e falam, não, eu quero uma tomografia impressa, porque eu paguei e parece que ele não viu o exame que ele pagou, porque já está no e-mail do computador do dentista, né? Não está com ele. Então, eles ficam um pouco querendo a impressão, né? Mas a gente faz ambas as formas. E no né? escaneamento, claro, certamente não é só Fugimos do assunto, né? Não, não. Mas isso, eu mas queria eu acho- voltar, porque eu acho que o Eduardo tem que explicar a questão do escaneamento em consultório, porque os dentistas eles têm muita dúvida com relação a essa parte de prótese.
essa parte protética a gente não faz na clínica, né? Boa pergunta. Os boa preparos, colocação de fio retrator, preparo. Quais que são os Isso, cuidados que explica, a gente tem que ter? explica aí, Hoje, o Eduardo além de sabe. fazer essa parte que a gente vai no consultório ali, né, a gente tem alguns laboratórios parceiros também na cidade e de fora que, em parceria, a gente faz esse serviço, né? Então, muitas vezes, o dentista quer mandar lá para a radiologia o paciente para fazer o escaneamento lá. Então, remover provisório, colocar fio retrator que precisa, aí dá um sangramento que sempre dá. Tem algumas peculiaridades técnicas que para nós é inviável, né? Então, tu imagina se mesmo que eu tenha alguma coisa lá na radiologia, eu quebro um provisório, o paciente vai sair como, né? Sem um dente, enfim. Então, a gente acaba nos deslocando até a clínica, né? A gente separa um tempo, né? Previamente, eu mando um PDF com algumas instruções, né, que são bem importantes, ter os materiais necessários, né, ter um tipo de preparo um pouquinho diferente, mais bordos arredondados, mais liso, para facilitar o scanner do desempenho, né? Então, o que limita muito hoje em dia o scanner de preparos é o sangramento, é um fluido, é alguma coisinha saliva, que aí tu precisa ter uma contenção, né? Tu pode fazer a contenção com hemostático, enfim, com algumas outras técnicas, mas é necessário, né? Porque diferente da moldagem, o scanner, como eu comentei antes, são fotos. Então, ele só vai fotografar aquilo que a gente está enxergando, né? Quando a gente usa a parte analógica da moldagem, a gente tem uma parte mecânica, né? Tu vai fazer a moldagem e tu vai ter um afastamento daquela gengiva, né? Sendo mais técnico, né? Nesse momento. Mas tu vai ter aquele afastamento gengival ali também pelo fio, mas muito mais pela pressão do material, né? Isso a gente não tem no scanner. Então, é muito importante que tenha um afastamento gengival justamente para isso, né? Para nós conseguir definir bem os términos do preparo, que é onde a prótese vai encaixar, e elas, depois, posteriormente, aquele escaneamento vai ser trabalhado no laboratório para cimentar perfeitamente ali. Então, se tiver algum gapzinho, alguma gengivinha que ficou por cima, o laboratório, lá no final da ponta lá de todo o processo, vai ter dificuldade de desenhar. E aí pode ser que tu tenha essa limitação. Mas vamos resumir isso, então. Na verdade, o escaneamento vocês é muito vocês não vão tirar o trabalho do dentista. O dentista tem o seu trabalho, claro, e a radiologia tem o seu trabalho. A gente tem uma ferramenta que os dois podem usar, né? E aí, que tu comentou antes de ser um valor caro, né? Hoje, o scanner ele já reduziu muito o valor do que ele era 5 anos atrás, né? Então, a gente tem alguns scanners no mercado que com preço já mais acessível, mas ainda assim é um custo, né? Então, às vezes, vale a pena, que nem eu falei, vale a pena tu alugar, né? O Maurício brincava assim, hoje em dia tu quer andar de carro, tu chama um Uber. Tu quer chamar uma comida, é iFood, né? Então, tudo está se digitalizando, né? Então, da mesma forma, não preciso comprar um scanner, eu preciso achar um parceiro que tenha e que eu possa usar em alguns casos que eu quero um trabalho melhor, enfim. Então, tu consegue ter esse meio com a radiologia, né? Sendo uma parceira aí para ter esse acesso. A utilização do scanner também exige uma curva de aprendizado. Não é simplesmente pegar o scanner e vou sair fazendo, né? Já diz escanear modelo, né, nos estandes ali vender, né? fácil, né? Mas aí quando tem o paciente, tem saliva, tem língua, né, tu precisa ter uma experiência, né? Não é uma curva de aprendizado muito elevada, né? Ela é, eu acho, razoavelmente fácil, entre aspas, mas é uma coisa que tem que pegar todo dia, né? O scanner tem que estar sempre escaneando, né? Até hoje, quando a gente fica um tempo sem escanear, lá na própria radiologia eu vou lá e escaneio algum paciente, justamente para ti não perder a mão, né? Porque é o diferencial, tu tá sempre e tu sempre aprende. Tu acha que tu sabe uma técnica, chega no consultório, meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui, né? Aí tu se adapta, pensa, troca uma ideia com alguém, dá para fazer assim, dá para fazer assado, vamos fazer, não. Aí, então, tu sempre está aprendendo, né? Isso aí a gente não para, né? E na área de vocês, como é que está a integração da inteligência artificial, seja com interpretação, seja, de repente, com as tecnologias que vocês usam, scanners, tomografia? Isso é uma realidade dentro da radiologia odontológica? Nós utilizamos essa parte de inteligência artificial principalmente nos traçados cefalométricos, né? Então, a gente já tem um software que ele localiza os pontos anatômicos e faz os traçados de uma forma automática. Mas eu tenho visto assim uma evolução bem grande, eu acho que é promissor
a identificação de número de dentes, isso aí já existe, cáries, lesões. Eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito, vai tornar os processos mais rápidos, mais eficientes, mas não vai substituir o radiologista, né? Porque a gente está tratando de vidas humanas, né? O paciente também ele tem ali um sinal clínico, tem uma ética também, né? Um respeito pelo paciente, ele precisa estar ali como uma ferramenta de apoio, mas não uma substituição. Não, mas é interessante que a gente, às vezes as pessoas têm um pouco de medo da inteligência artificial, que ela possa trazer coisas ruins, mas a gente tem que entender que ela traz uma série de coisas boas para o nosso dia a dia. A gente usa muito a inteligência artificial e a gente nem sabe, né? Exato. A gente está conseguindo, né? Que nem, vamos supor ali o próprio scanner, né? Ele tem a própria inteligência artificial dele de apagar coisas que ele entenda que não é relevante, né? Então, estou escaneando um dente, pega a bochecha, o próprio software entende que aquilo ali não é relevante, ele apaga sozinho, né? Tu consegue em alguns outros softwares, eu não quero que agilidade. Eu não quero escanear que nem uma luva azul, cara, não quero escanear a luva azul. Quando escaneia o dedo, o próprio software já apaga. Ou ele volta também, né? Parou num lugar, ele consegue identificar o dente que tu parou e já segue dali. E segue de onde... Então, assim, segmentação automática de dente, hoje tem software para fazer isso. Eu acho que vai evoluir bastante na questão dos diagnósticos, né? A gente vai ajudar muito. Presenciando alguns congressos ali, a gente teve no passado, né, no de radiologia, né, já estavam começando a conversar de softwares que vão interpretar uma radiografia panorâmica, né? Eles vão dizer qual que é o dente, estendimento de canal, né? Então é uma coisa que ela se autoalimenta, né? Isso, a inteligência artificial, né? quanto mais tu usar, mais ela vai melhorar, mais refinada ela fica, e aí, né, que nem ela comentou, não vai substituir. Porque alguém vai ter que assinar aquele laudo e não vai ser um robô, né? Exatamente. Precisa ter uma validação clínica, exato, né? Mas então, pensa, vai como mudar é que vai muito. funcionar isso aí? Pensa assim, se eu tivesse uma lesão, ela tem uma característica tomográfica, radiográfica de que ela padrão. A gente divide a tomografia e a radiografia em escalas, né, de branco até o preto, em vários tons de cinza, né? Então, se a gente chegar numa lesão, aí eu tenho lá um ameloblastoma, eu tenho um ceratocisto, qualquer tipo de lesão que eu tenho, e eu vou lá, avaliei na minha imagem, diagnostiquei como ceratocisto, operei esse caso, fiz a biópsia e cheguei lá para o software e disse assim, era um ceratocisto. Beleza, se eu fiz isso 10, 100, 1000, 5000 vezes, o software começa a ver características daquela imagem que são comuns para todas as lesões que são da mesma patologia. E aí, daqui a um pouco, o software ele consegue visualizar e dar esse diagnóstico de tantas vezes que ele viu a mesma imagem. Eu acho que nesse sentido que nós vamos conseguir certeza. evoluir. E tu imagina só que interessante... Uma segurança, tem um respaldo, né? Isso. Imagina que interessante assim tu ter esse padrão, né, a inteligência, e tu conseguir fazer um diagnóstico de uma lesão que a gente não consiga enxergar. Exato. Né? Talvez no nosso olho ali é uma alteraçãozinha mínima no trabeculado, no formatinho do osso, que passa desapercebido por ter várias diferenças de trabeculado ósseo em um mesmo paciente. Então, tu imagina se tu pegar um diagnóstico de um ameloblastoma lá no início, o seu tratamento é totalmente outro, não vai ter que fazer uma cirurgia muito invasiva, enfim, tu consegue ter prevenções que, por mais que a gente laude com todo o detalhamento, né, a gente é humanos e às vezes tu não enxerga, às vezes pode passar batido, e que numa dessas a inteligência artificial vai poder tem alguma alteração aqui que é fora do padrão desse paciente. Então, do lado direito ele tem um padrão de osso, do lado esquerdo é outro, dá uma olhada que talvez aqui tenha alguma coisa. Então, não ditamente te dá o diagnóstico, mas tem alguma coisa aqui, dá uma olhada. Então, acho que isso é um caminho que, provavelmente, em curto prazo, já vai estar nas nossas mãos aí, esse tipo de ferramenta. Um outro tipo de exame que a gente fala menos, né? Mas que seria a ressonância magnética. Não é uma coisa do nosso dia a dia, mas o que muda de uma tomografia? Porque as pessoas falam, eu vou ter que fazer uma tomografia, vou ter que fazer uma ressonância, nem sabem, às vezes, a diferença. O que vocês falam de diferença entre uma tomografia e uma ressonância magnética? A diferença é que a tomografia ela é focada em tecidos duros, né? Então, osso, dente, né? Claro que a gente consegue enxergar lábio, bochecha,
gengiva, né? Se a gente faz a tomografia com um afastamento labial, mas, por exemplo, né? O Pizzi que sabe bastante, no caso de articulação temporomandibular, então a gente não consegue identificar o disco, a gente não consegue ver movimento na tomografia. A tomografia é estática, então o paciente faz tomografia em oclusão, tomografia em abertura, mas a gente vai conseguir fazer uma avaliação óssea, se tem algum desgaste, qual é o posicionamento que fica, mas a gente não consegue avaliar as estruturas mole com as duras, né? E já a ressonância faz essa avaliação completa. Seria pele, músculo, cartilagem, ligamentos, vasos, disco articular, disco, no nosso caso, disco articular para isso. avaliar. Mas a ressonância ela é muito pouco usada na parte de radiologia odontológica, né? Ela poderia ser usada no caso de lesões também, mas daí entra são exames complementares, né? E também é bem diferente, né? A parte técnica, né? a A nomenclatura utilizada na ressonância é totalmente diferente da utilizada na tomografia, então ela é realmente focada mais na área médica, né? Então ele é um exame complementar médico que a gente consegue utilizar na odontologia por nos dar algumas informações necessárias para tal diagnóstico. Exato. Né? Mas então no dia a dia de diagnósticos corriqueiros aí que a gente tem, é muito pouco indicado, né? Que nem o Maurício trabalha específico nessa área, então provavelmente ele utiliza muito mais do que qualquer outro dentista, porque ele consegue usar um exame de outra área que para ele dar um diagnóstico de alguma informação que ele precisa ter. Da nossa realidade, né? Bastante então, comum. Tu usa muito mais, né? Mas é a especialidade dele, né? Ele teve uma curva de aprendizado também para interpretar o exame desse, né? Porque o exame é um pouco até mais complexo. Até de visualizar ele é meio complicado. complicado. Bem complexo. E na realidade de vocês, assim, trabalhar à distância, né? Porque muitas vezes o pensamento de um acadêmico, né, é aquela coisa, vou virar radiologista, vou morar na praia. De um dentista também, né? De um dentista também. Vou morar na praia, vou me mandar os exames, eu estou aqui numa boa, do outro lado do mundo, né? Eu sei da correria da vida de vocês e que muitas vezes a gente liga lá para vocês e vocês estão lá, assim como nós, na batalha, né? Então, qual que é a realidade de vocês nessa questão de trabalhar à distância? Na verdade, assim, é um diferencial nosso estar sempre lá. Né? A gente sempre teve essa bandeira, tipo assim, vamos estar aqui porque se o dentista me ligar, eu tenho que estar aqui, eu vou dar o respaldo necessário naquele momento, né? Porque às vezes acontece muito, estou com o paciente na cadeira, preciso que tu me mande um corte, uma tomografia tal, porque eu preciso, né? Então a gente está ali. Né? É uma possibilidade, o trabalho à distância não é tão fácil como as pessoas imaginam. Não é vou morar na praia, vou viver da minha arte. Não é que tão assim, fácil porque nós estamos acostumados. Nós trabalhamos com 2 monitores, com uma internet que é rápida, conectado com os softwares, e na hora que o paciente já faz o exame, a gente já faz a validação, o paciente mexeu, não mexeu, repete, não repete. Então, é nossa rotina estar lá de forma presencial todos os dias. Eventualmente, a gente não está, né? Precisamos de férias também, né? Nós temos que tirar nossos dias. Mas vocês podem se dividir. Alguém normalmente está lá de vocês. Né? Então, agora não tem ninguém lá, por acaso. Isso, agora. Mas tem outra hoje, dentista lá. Hoje a nossa estrutura, né, já nos permite conseguir ter nosso tempo, né? Isso. Tem pessoas extra treinadas, né? Isso. Clínica, vamos se dizer. Mas é um pensamento, né, muito fácil. Assim, todo mundo fala assim, que vida boa, eu quero ser radiologista, né? Mas muito pelo contrário, a gente recebe ligação de dentista às 8 da noite, às 9, eu preciso do exame amanhã às 8, e o paciente foi lá às 7 da noite, a clínica está fechada. Mas é o suporte que a gente tem que estar 24 horas, querendo ou não, porque a gente sempre deu o nosso contato particular. Então, sempre que o dentista precisar de algum apoio, a gente vai estar ali, a gente vai dar nosso jeito, né? Então, acho que foi isso também que norteou muito a radiologia para estar onde ela está hoje, foi essa postura nossa de, estar ali, né? E hoje ela é uma empresa, né? A gente é a parte técnica, claro, operacional, um pouco mais nesses momentos, mas a gente tem que estar ali na empresa, né? Tem que estar gerindo, a gente tem uma equipe, tem pessoas que trabalham com a gente, tem entrevistas, tem visita de algum técnico, tem a parte administrativa, né? Então, querendo ou não, tu tem que estar ali e a gente sabe, o cuidado que a gente tem é um pouco diferente.
né? Então, se chega um paciente com alguma necessidade, um senhor, uma deficiência, e tu mostrar para a tua equipe como tem que ser feito, tu fica mais tranquilo a partir do momento que tu não tiver, que tu sabe que tu deu o exemplo. Então, tu tem que estar ali, né? Eu acho que essa parte, por mais que a gente tenha essa liberdade de poder sair, a gente está ali. Chega algum dentista, chega um conhecido e as pessoas gostam de ser atendidas, né? Tipo, o dono. A gente tem muito ali porque o ruivo, né? Vermelho, não, vim aqui, uma vez era o vermelhinho, né? E hoje é as técnicas, então tipo, não, eu tô aqui, né? Então tu fica marcado por isso e as pessoas te lembram, né? Pelo atendimento, enfim. Então hoje a gente preconiza muito estar lá, né? Não faz parte da nossa rotina, assim. A gente tem uma liberdade muito trabalho boa, à né? distância. A gente tem uma liberdade muito boa de, eu quero sair um pouco antes, quero sair um dia. Mas os laudos daquele dia vão ser feitos em algum outro momento na outra semana, né? O trabalho ele vai ter, né? Profissional exatamente, pode organizar a agenda para também sair um dia, então, não é? claro, não é. A gente consegue fazer a distância, tu consegue fazer acesso remoto, enfim, né? Mas sempre tem alguém, né? A gente sempre sai um, fica o outro dando cobertura. Hoje a gente tem uma outra doutora que está lá com nós na equipe, então já foi treinada, ela já, né, pega o telefone, consegue responder num nível que a gente acha de excelente, né? Então hoje estamos aqui tranquilos. Né? Não vi o telefone ainda, mas a princípio está tranquilo. E como é que vocês veem o mercado da radiologia odontológica aqui na região, em Caxias, afinal, a região outros que a gente lugares, está, né? em outros lugares, como é que vocês veem esse mercado da radiologia odontológica? Eu acho que a radiologia ela cresceu muito, vamos dizer assim, de 8 anos, quando surgiu o estúdio. Uma vez a gente pensava assim, ele é radiologista, ela é radiologista, né? Tipo, só faz, né? Só faz um exame. Só faz raio-x. Isso, só faz raio-x, só aperta um botão, Só né? aperta o botãozinho lá e pinga. Os caras falam, né? Quase isso. E hoje... Se fosse fácil, todo mundo era, né? Eu vejo a radiologia diferente, assim, tem uma importância maior. Hoje ninguém faz mais nenhum procedimento, né, sem ter ali um exame de imagem. Vai fazer uma cirurgia, precisa de uma tomografia. Eu vejo uma relação mais próxima. Isso fez com que as clínicas de radiologia crescessem de importância no diagnóstico, de fato. Eu acho que agregou muito durante esse período e vem crescendo mais com a função do scanner, com as tomografias de alta resolução. Eu vejo um mercado assim bem aquecido. Eu acho que, na verdade, o que mudou também foi a oportunidade das radiologias venderem serviço. Né? Não só imagem, né? Tipo assim, vou fazer um raio-x, uma tomografia e entregar. Hoje a gente fala em cirurgia guiada, a gente fala em planejamento, né? Vocês podem, por exemplo, vender um planejamento. Tem a tomografia, tem o escaneamento. Vocês têm tudo para poder fazer um planejamento de uma cirurgia, enviar para alguém lá no norte do país, a pessoa imprime lá, executa. Sim. Ou vocês mesmos têm uma parceria, ou vocês mesmos, hoje vocês conseguem imprimir modelos já fazendo isso, que talvez no começo não era a realidade do dia a dia. Sim. Daqui a pouco vocês podem vender um serviço que não vendiam. Então, isso começou a agregar valor às radiologias. Então, eu acho que isso foi uma coisa Tu oferta mais produtos, né? Exato. Tu não fica Essa limitado é a ideia. ali apenas ao raio-x, né? Exato. Isso. Hoje começou a crescer muito essa oportunidade para as E radiologias. também o mercado, ele da mesma forma dos scanners, né? Tem alguns equipamentos, né? Tem alguns valores altos, mas alguns, dependendo da tua necessidade, do teu dia, tem algumas clínicas hoje que já conseguem fazer aquisição, né? Então, também tem esse contra da radiologia, assim, que a gente vê que o mercado é aquecido, mas tem algumas clínicas que já possuem os seus, né? Então, teoricamente, o número de clientes baixa. Mas, então, o que tu tem que se diferenciar, né? Tem que um atendimento bom, um laudo bom. Às vezes, algumas clínicas talvez não dêem laudo, não dêem um template. Então, a gente faz toda uma forma de atendimento um pouco personalizado, como eu comentei antes, para justamente tu fidelizar os teus clientes e tu saber que eles vão te mandar um trabalho confiando em ti, né? Então, toda essa abordagem também a gente tem que estar ligado no mercado. A gente vê que tem algumas redes de clínicas ali que já... se tu for abrir uma franquia, tem que ter o equipamento dentro. Né? Para nós, teoricamente, é um concorrente. Né? Para nós e para o dentista também. Mas o que é o diferencial? Um laudo de uma pessoa técnica, de um especialista, um atendimento, né, focado nisso. Então, depende muito do mercado e tem que estar sempre observando para que lado está indo. Né? Então, quando a gente começou com o scanner, eu lembro que nós tínhamos pensado em comprar o scanner um ano antes do que a gente comprou.
a gente parou que a Dani engravidou ali, deu uma segurada, né? Nós, não vamos esperar, vamos ver o que nós vamos acontecer. Então, 1 ano e a gente ainda foi o pioneiro, né? Então, tem que estar ligado, tem que saber o que está acontecendo ao redor para te se adaptar. Alguma técnica nova que venha né, para o cirurgião dentista, tem que estar se atualizando, tem que estar estudando. Então, acho que isso do mercado tem que estar ligado, né? A gente tem que estar observando o que pode acontecer. E disposto a investir também, né? E o investimento certamente não deve ser baixo. Não. Essa é a Mas parte ruim. quem trabalha com E essa parte ninguém vê também, né? Tá Essa sempre parte investindo. ninguém- Os boletos ninguém Essa vê, né? parte ninguém vê também. É só apertar o botão lá. Mas não é, eu acho que uma empresa ela tem esse cálculo de custos, investimentos e retorno de investimento, né? Eu acho que como qualquer outra empresa, a gente tem que entender onde a gente vai ter esse retorno e fazer os investimentos adequados para o momento que a gente está. Isso. Então, claro, a gente ser pioneiro, não tem um ditado que fala que o boi que chega no rio antes bebe água limpa. Então, a gente acaba, às vezes, mas tem que saber até onde o risco vale, né? Esse investimento. Isso. Mas eu acredito que, eu sou suspeito de falar, mas eu sempre penso que o investimento em tecnologia sempre ele vai trazer o retorno, né? E ele não vai parar também, né? E Tem que não- estar ciente ele não disso vai também, parar, né? não vai parar. A Isso, gente, exatamente. no Morita ali, que a gente comprou o último, né? Uma coisa assim, a gente pensou, tem esse equipamento aqui que é a Ferrari, né? Mas nós estamos tão longe dessa Ferrari aí que eu acho que não tem como, né? Então, tu começa a trabalhar para isso, né? Tu se programa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Faz um planejamento, Faz um né? planejamento, Sempre fizemos né? tudo com muito pé no chão, assim. Foi sempre pensado do nosso jeito, assim, mas sempre com os pés no chão e dizer, vamos fazer isso, tá? Então, a gente Para tem sair esse... do papel, o Morita ali te demorou 1 ano, né? Para toda a estruturação da clínica, daí tem que fazer reforma, tem que... Né? Não é só o equipamento. Exatamente. Não Às é vezes, só o de a equipamento. Dani até, E a ela sua brinca de equipe. dizer que é tipo que nem tu comprar um apartamento, né? Fala aí a tua Eu teoria. disse assim, quanto custa para abrir uma radiologia, né? Eu disse assim, é que nem comprar um apartamento. Tu pode comprar um apartamento de 1 quarto, de 2, de 3, com 2, 3, 4 vagas na garagem, no bairro X, no bairro Y. A diferença é do que tu quer, É do infinito. investimento. É o que tu quer? Tu quer atender que tipo de público, Perfil, né? né? Qual é a região que tu vai... Aí é legal, daí tu atende lá o paciente em 20 segundos, ele reclama. Pô, 20 segundos? Tudo isso. Tudo Tá isso. louco, paguei tudo isso. Eu falei, Não, mas olha não o é investimento bem que assim, tem né? por trás aqui, né? Olha o que a gente está te oferecendo de atendimento, de qualidade. Então, algumas coisas, né? O investimento, claro, mas não é só o equipamento que vai Isso. fazer a tua clínica ser um sucesso, vamos supor, né? Vou comprar o melhor equipamento do mundo, né? Vou comprar uma Ferrari e não vou saber andar. Então, não adianta, né? E com esse mercado aquecido, vocês têm projetos de expansão? Como é que vocês veem essas possibilidades? Essa é uma pulga, né? Atrás da orelha, né? A gente... É a Porque mente, comprar outro apartamento. outro é a apartamento. mente Na praia, inquieta. né? Apartamento na praia. Tomara que seja em Gramado, Floripa. Floripa é pode bom. ser Floripa é também. bom. A gente está sempre com essa pulguinha, assim, e aí, será? Será o que vão fazer, né? O Eduardo não me deixa, assim... Eu quieta, sou muito inquieto quanto a Ele esse inquieto. quesito, né? Porque a gente começou muito pequeno, né? Como a Daniela falou ali no início, nós fazia tudo, né? Então, era uma secretária e foi acontecendo. Então, tu começa a ganhar conhecimento na tua área, né? E querendo ou não, hoje a nossa clínica conta com 2 equipamentos, né? Então, teoricamente, a gente já tem 2, né? Se tu for pensar. Então, foi, vamos abrir uma segunda, vamos ampliar essa. Aí nós, vamos focar nessa aqui primeiro, né? Já tem o nome, já tem o local. Então, a gente teve... Equipe também é bem teve difícil. sorte de conseguir uma sala do lado, a gente conseguiu alugar, conseguimos comprar, ampliamos, então já é uma clínica grande, né? Esse ano a gente alugou mais uma sala, então vai ter mais uma expansão. Então a gente sempre está pensando, né, em melhorar o que a gente tem, primeiro, deixar isso aqui redondo. A gente sabe que não vai ficar redondo, porque nenhum negócio anda sozinho, né? Mas, assim, dá um norte já para depois pensar em uma possível expansão, uma segunda unidade, enfim, né? Uma rede de franquias. Hoje é o limite, né? Tu pode pensar, pode estruturar. Uma coisa que eu vejo que tem pouca no Brasil é franquias de radiologia. Eu conheço apenas 2. Então, numa dessas aí, tu consegue trabalhar em cima disso, com o know-how que a gente tem, né? Tu consegue fazer, acredito que tu consiga fazer uma outra radiologia de sucesso, talvez, né? Dependendo a região que tá, mas enfim, né? A gente já
Então, é 8 anos, então a gente já sabe o que dá certo e o que dá errado. A gente já sabe que software comprar ou que não comprar. A gente sabe que um computador de tanto vai te durar 3 anos, Sim. aí depois tem que comprar outro. Então, tu começa a ter menos problemas do que a gente teve no início, né? Então, que nem a inteligência artificial lá, né? Ela tem um custo, né? Mas custa tanto, Mas Cara, vale a pena, né? Aí nós ficava lá fazendo 80 pontos no exame e agora em um clique no computador ele faz. Então, é um investimento que nós podia ter feito antes, a gente não fez. Então, hoje já atalha caminhos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sou mais pé no chão. Né? Eu penso, né? Existe a tecnologia, existe a ideia, mas eu vejo muito como a nossa presença faz diferença. Né? Então, o trabalho de tu ali, de tu estar acompanhando, de estar vendo o paciente ser atendido, de dar aquela atenção para o profissional, para o dentista. Então, daqui a pouco, se abrir uma outra, e aí? Algum lugar vai faltar. Não né? vai Quem que vai? Quem que vai? Né? Então, são ideias, né? Ideias. Sempre é bom a gente estar pensando. Sempre é bom pensar. A gente tem problemas também, a gente vai montar uma rede de clínicas grandes, a gente tem outros problemas que a gente tem que administrar, que às vezes não são tão simples, né? E também pessoas, né? A gente trabalha com pessoas e a gente sabe o quanto difícil é tu ter, né? Uma pessoa que nem a gente, graças a Deus, a gente sempre trabalhou com uma equipe com pessoas boas, né? A gente sempre dá suporte para essas pessoas para que, por exemplo, em momentos que nem esse, a gente sabe que está tudo certo. Né? Então, também tu depende de outros fatores, né? Que não é o financeiro, não é o local, não é... Né? Então, sempre vai passar por alguma pessoa. Isso. Sempre. Independente Qualquer da processo, independente de área, né? independente de tecnologia, independente de qualquer coisa. No final das contas, são pessoas. Né? Então, também é uma outra área que o cara tem que cuidar. Bom, pessoal, estamos chegando mais para o final aqui, para a gente não nos estender muito, né? A gente gosta de fazer umas perguntas difíceis para os convidados. Assim, fogo. Para poder responder assim. E a gente sempre pergunta porque é difícil mesmo para responder para todo mundo. Mas, assim, uma habilidade que vocês gostariam de dominar, assim, fala um ou outro, assim, uma habilidade, assim, que seria interessante. Pode responder um ou outro, assim. O que vocês gostariam? Eu queria saber andar de bicicleta, que eu não sei. Eu queria saber, eu sei uma habilidade que eu gostaria de, assim, de ter chegado aqui com a tranquilidade que eu estou agora. Legal. Sabe que às vezes as pessoas o pessoal estava nervoso, tava uma tremedeira ali. Desde ontem já estava aqui naquele nervosismo. Qualquer apresentação, eu tenho uma dificuldade assim na comunicação. Eu vivo atrás de monitores, né? Então essa é uma habilidade que eu gostaria muito. A gente tem que deixar as pessoas um pouco confortáveis. Leves, são amigos, é uma conversa. A gente sempre fala igual para todo mundo, né? Mas, enfim, eu sei que às vezes tem gente que não tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Mas é só esquecer que tem as câmeras, só esquecer que tem... Nem lembra, na verdade. Ninguém vai estar vendo mesmo, né? Ninguém tá vendo. Vai ter 1 milhão de pessoas vendo isso aqui. Tomara, né? Uma inspiração para vocês. Inspiração, para mim, é dentro de casa. Eu tenho minha mãe... Né? Claro, tem algumas referências técnicas, assim, mas para mim... A dona Sandra lá e deu, né? O exemplo que ela te deu para chegar aí. É a nossa origem, né? Todo mundo veio de uma família, então hoje quem eu sou é devido à criação, enfim, né? O jeito que eu sou, a pessoa que eu sou, comunicativo, brincalhão, né? É devido a ela, então para mim não tem, né? Técnicas, a gente pode falar de bastante pessoas, né? Nunca vai ter uma só, mas de número 1, assim, tá a dona Sandra. Até porque ela deve ter sofrido muito na... Sofreu. A minha mãe é mais no colégio que eu, cara. Ela ia mais que eu lá, assumir as broncas. Eu tenho certeza disso. Isso eu tenho certeza, porque ela deve ter até mais na faculdade. Faculdade. Bom, mas tu tava lá, né? Tu me viu lá uns dias, né? É verdade, mas enfim, uma conquista para vocês. Uma conquista pessoal. Acho interessante a gente falar sobre, pessoal, o que vocês têm de uma conquista? Eu, para mim, não sou pai ainda, né? Mas eu acho que estar onde eu estou hoje, com as pessoas que eu trabalho, enfim, para mim foi uma conquista e a gente começou do zero, né? Então, é um sinal que a gente fez as coisas certas, tu batalhou por isso, tu se dedicou, sempre uma pessoa correta, né? A gente sempre... faz da melhor forma possível as coisas. Então, ser uma pessoa de bem e passar uma energia boa, eu acho que eu sou muito grato ao que eu tenho hoje, assim, do que eu sou, enfim. Né? Mas
A gente sempre pode melhorar um pouquinho, né? Não, ver a evolução assim da empresa é gratificante. Às vezes que as coisas andam a junto, gente né? não consegue até, às vezes as pessoas, vocês são referência, e a gente não se enxerga desse jeito, assim, de ter começado, né? E as coisas terem acontecido de uma forma muito natural, né? natural. Então, ver essa trajetória e hoje o que a gente já conseguiu conquistar é muito gratificante. E conciliar tudo isso com o meu filho, né? Família é importante. Família é tudo. Né? E um conselho que vocês dão assim para quem está começando? Vocês já falam em experiência de tempo e tal, mas para quem está saindo da faculdade, que quer ser um radiologista, que quer ter uma clínica referência na cidade onde eles vão se instalar, que conselho vocês dariam? Eu já falei para a nossa equipe lá, eu falo muito de dedicação. Assim, eu acho que tu tem dedicação, tu tem o teu norte, né? Não, eu tenho esse objetivo, o que eu preciso para esse objetivo? Preciso fazer uma especialização, cara, dá um jeito. Hoje tem especialização EAD, né? Tu consegue fazer, ainda mais a radiologia, né? Tu consegue fazer muita coisa à distância, dá o seu jeito, dá o peitaço. A gente deu muito peitaço, né? A gente sempre inventou coisa e a gente dá certo, às vezes não dá, mas quando não dá, inventa outra que dá. Então, ter essa dedicação e buscar, sabe? Não ter medo de trabalhar, assim. A gente... Bom, eu lembro do início, assim, era só eu e a Dani, era trabalhar, tipo, das 7 da manhã às 11 horas, porque tinha que entregar exame, aí estragou a impressora, aí nós tínhamos que imprimir tudo. Então, não deixar de trabalhar, sabe? Vou sair às 6, tá de boa. Não, fica até às 10, né? Fica até às 10, dá uma esticada... Tu vai estar sempre galgando alguma coisa, tá plantando a sementinha ali, de alguma coisa tu vai tirar de fruto bom, de uma dedicação de trabalho, enfim, de esporte, qualquer coisa, né? A gente se dedica, o Celção aí que corre, pedala, cara, não é fácil, né? Treinar. Mas o cara tem que se dedicar, daí quando tu chega lá na linha final, lá, pô, que bom, né? Conseguir fechar, mas tipo... se dedicou àquilo, né? Todo mundo pensa, é só sair de bike. Vai sair de bike às 4 da manhã aí, 10 graus, né? Não, e ainda entender, aproveitar esse caminho, sabe? Tipo, não só o resultado, né? A gente focar em fazer um bom caminho, aprendizado, né? Isso, eu digo, dedicação e persistência, né? Então, também eu vejo hoje as pessoas, trabalho 1, 2 meses, desistem. Mas acho que não é bem isso, mas... em um mês não vai conseguir identificar e tem que sempre tentar fazer um pouquinho mais, né? Então, se mostrar interessado pelo assunto, buscar cursos, buscar estágios, eu acho que assim, o fazer o a mais vai fazer a diferença. E vamos perguntar sobre a clínica, né? A Estúdio Raio-X daqui a 10 anos, o que vocês imaginam para ela? Bom, como eu falei antes, eu já é uma franquia, né? O céu é o limite para mim. O céu é o limite. Na verdade, assim, a gente sempre sonha alto, né? Sonhar pequeno e sonhar grande, o trabalho é o mesmo e não tem... Custa a mesma coisa. Custa a mesma coisa. Mas, enfim, né? Eu, pelo menos, e a Dani, sabe que a gente já está num patamar muito bom, de trabalho bom, de excelência boa, de serviço, então tudo que engloba, né? Mas, claro, eu sou muito inquieto, né? Eu já penso em alguma outra coisa, ou abrir em outro segmento, né? Fazer alguma coisa, porque eu não consigo ficar muito tempo parado, né? Então, tá certo, no futuro da clínica, assim, se manter assim e se tiver alguma rede de franquias, nós conseguir fazer algum trabalho muito diferente no mercado, se diferenciar e ter uma expansão a nível, assim, seria muito interessante, né? Legal. Bom, pessoal, vamos deixar o espaço para vocês divulgar a clínica. As pessoas que quiserem fazer um exame, um dentista que quiser entrar em contato e começar a trabalhar com vocês, como é que eles acham vocês aí? Então, a nossa clínica então, é a Estúdio RX, ela fica na Rua 18 do Forte, 1092, no edifício Atuale, pertinho ali da Aquafísio e da Visioclínica. Pode entrar em contato conosco através do Instagram, das redes sociais, Estúdio RX Radiologia. E entra aí na clínica também, 3027-7775. O telefone, tem o WhatsApp também. Sempre que quiserem visitar a clínica lá, né? A gente vai estar lá, provavelmente. As portas estão sempre abertas, tem sempre um cafezinho. A gente
Menos na sexta de tarde, né? Pra no início cirurgião, da tarde pode Depois- até ser, mas no final é complicado. A gente fala da sexta-feira, né? Mas para cirurgião, que nem a gente trabalha com cirurgia, sexta-feira de tarde é o dia que mais tem movimento. Mais tem trabalho. movimento. A gente precisa da sexta-feira de tarde. Então liga para Daniela. Né? Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, de ter deixado a clínica de vocês, a paixão de vocês, né, o trabalho de vocês, a dedicação que vocês têm com a empresa e ter disponibilizado esse tempo de estar aqui com a gente, falando um pouquinho para o pessoal aí como é que é a vida de um radiologista e a importância do trabalho de vocês para o cirurgião dentista. Né? Mais uma vez, pessoal, a gente gostaria de agradecer a quem está nos assistindo, né, que vocês curtam, compartilhem. É muito importante para nós, para que esse projeto continue trazendo esses colegas, né, parceiros, amigos, né, e a gente tenha cada vez mais profissionais aqui com a gente. Se inscreva lá no canal, não esqueça, é bem importante também. O sininho, Sininho, joinha. Isso. Agradecemos nossos parceiros, Digital, Scal, que estão com a gente aí, sempre nos ajudando, né, sendo parceiros, né, para sempre. E é isso aí, pessoal. Muito Nós que obrigado da minha agradecemos. parte também. Muito obrigado por você estar aqui. Eu, como eu falei no início, né, fui aluno, Aham. fui orientado do Maurício, né, foi meu orientador no TCC, me formei, comecei a caminhada ali com a parceria de vocês e outros professores que hoje, né, são amigos, graças a Deus, né, a gente tem uma amizade aí longa e bem fiel, né, então só agradecer a oportunidade, lembrar da gente aí, a gente faz um trabalho meio via papel, né, a gente fica lá no nosso cantinho, né, na salinha do escuro, né, Isso. mas a gente quer essa relação, né, a gente busca e eu acho que a gente cresce com isso, né, a gente cresce como pessoa, a gente cresce como profissional, então essa relação aí de amizade acho que é muito legal a gente ter com todos os colegas, né, se pudesse, né, Uhum. se todos os colegas nós tivéssemos esse relacionamento, nós estaríamos, né, no paraíso, entre aspas, né. Mas isso isso que a gente leva do nosso trabalho, né? As conexões que a gente faz com as pessoas, enfim, amizades, e eu acho que é isso. Só agradecer a vocês pelo espaço aí. Espero que tenha sido interessante também, né? Não, bem legal. Às vezes é uma muito parte obrigada, técnica, foi, é chato, né? Mas a gente... Nada, tudo Nosso certo. dia a dia. Foi muito bacana, é legal essa troca de ideias, né, de informações. Poder mostrar para as pessoas um pouquinho, né, do dia a Isso. dia, as pessoas que estão buscando, que tenham dúvidas, enfim, é importante a gente poder legal, divulgar. porque às vezes, o que a gente comentou, alguns temas que são mito ou verdades, né? Isso. O pessoal fica até com vergonha de pedir, às vezes, lá na própria radiologia, então é um espaço que fica aberto para esclarecer as dúvidas, enfim, né? A gente também, se precisar voltar aqui algum dia, a gente volta mais tranquilo, né? Vai Verdade. estar mais de boa para fazer, mas... Se vocês tiverem qualquer Só dúvida, agradecer. entre, né, no episódio, vejam inteiro, vão tirar todas as dúvidas que vocês Exato. tenham, qualquer um. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Sigam nas redes lá, @malbizi. Galera. Valeu, até mais. @Celso_Adami. Valeu, Um pessoal. abraço, até a mais. próxima. Tchau, tchau. Tchau.